E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para a gente dar continuidade à nossa discussão, né, sobre a América de maneira geral, né, a América no século XVI, né, conquistada pelos europeus, tá? Então, a partir de agora a gente vai começar a discutir um assunto fundamental, né, que está atrelado diretamente a essa questão da colonização da América como um todo, que é a escravidão, né, de maneira geral, né, tentar entender o que significou, o que é a escravidão, né, como no sentido moderno do seu termo, né, pensando a escravidão no seu sentido mais amplo, né, entendendo quais são as características desse modelo de trabalho compulsório que foi amplamente utilizado na América, né, e principalmente no Brasil, né, da América como um todo. O Brasil foi um dos que mais utilizou o trabalho escravo, e em específico, né, a escravidão africana, né. Então, quer dizer, você vai ter um processo de colonização que dura cerca de 3 ou 4 séculos, e durante todo esse percurso, esse processo ele é marcado pela utilização da mão de obra escravizada, né, vinda da África, né, capturado na África e comercializado pela América. Então, para a gente poder entender o que significa esse processo da escravidão, as suas consequências, né, qual a diferença entre essa escravidão moderna, né, ali dos séculos XVI, XVII, e qual a diferença dela em relação à escravidão que existiu na antiguidade, né? Enfim, vamos tentar entender o que é isso, né? Quais são as características disso tudo ao longo do tempo. Então, é muito importante vocês fazerem a leitura, tá, do tema, façam anotações. Aqui no vídeo tem algumas questões que não estão no livro, mas já vale a pena anotar, né? E não deixem de enviar as dúvidas, tá? Enviem as dúvidas lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes, pra gente poder ir dialogando e os conteúdos ficarem bem claros, né, para vocês, tá bom? Então vamos lá, pra gente começar aqui, fazer essa introdução aqui à questão da escravidão. Então, o título, né, do capítulo aí da unidade de vocês é As Terras do Atlântico Interligadas pela Escravidão, né? E isso é fato, né? E a escravidão ela interligou a Europa, a África e a América, né, de uma forma muito próxima em diversos aspectos, né? O tráfico negreiro foi amplamente utilizado pelos europeus que capturavam esses negros escravizados lá na África e eram comercializados, né, tanto na costa da África como também, principalmente, na verdade, na América, tá? Então, por isso as terras do Atlântico interligadas pela escravidão, porque você vai ter aí, né, os 3 continentes aí que tem saída para o Atlântico, né, interligados, né, se conectando aí por meio da escravidão. Então, vejam só, por muito tempo, pessoal, né, a situação da escravidão ela foi relegada, né, vamos dizer assim, a um segundo plano de estudos, né, principalmente porque diz a concepção que hoje nós entendemos, né, do que é a escravidão, né, ela é razoavelmente recente, né, de todas as questões que a escravidão ocasionou, os problemas, as consequências, né, é uma noção bastante moderna. Antes, né, anteriormente, o termo diáspora, né, diáspora, para quem não sabe, só para explicar, diáspora é uma dispersão forçada de um povo, né? Então você tem um povo, esse povo geralmente habita um determinado território. Então, quando esse povo ele é dispersado daquele território, espalhado para outro território, para outro lugar, geralmente de forma forçada, né, violenta, por causa de preconceito, enfim, isso aí é chamado de diáspora, né? O termo diáspora, a priori, ele era utilizado para definir um evento que ocorre no início lá no século I, quando os romanos destroem a cidade de Jerusalém e expulsam os judeus da cidade, obrigando esses judeus a se espalharem pelo mundo e tudo mais. Então, diáspora, né? Diáspora era utilizado, é o termo utilizado para se referir a essa situação dos judeus em específico. Então, recentemente é que essa concepção ela muda, né? Porque hoje o termo diáspora ele passa a dar conta de outros momentos históricos, outros processos históricos semelhantes aos dos judeus, mas claro, com suas particularidades. Então, hoje
é possível falar sim em uma diáspora africana, né? Porque você vai ter não apenas um povo, né, mas vários povos de origem africana que foram forçadamente dispersos, né, pelo mundo, em mais específico pela América, né, como um todo. Então, a diáspora africana ela é justamente isso, né? Ela é uma consequência evidente do processo de escravidão, né? Do processo do tráfico negreiro, que foi a dispersão desses povos, né? Do povo, vamos botar assim, africano de maneira geral, pela América, né? Pela América e por outras regiões do mundo, mas principalmente a América, né? Então, o que a gente vai ter? Você vai ter milhões, não são milhares, são milhões, né, de africanos que foram capturados, escravizados e comercializados na América, né? Então você vai ter um número cada vez maior de africanos, né, que vão ser trazidos para a América, né, de acordo com o aumento da demanda, vamos dizer assim, da demanda por trabalho, você vai ter uma ampliação da rede escravista, né? Então, o tráfico negreiro ele gerou muito lucro para as coroas europeias, né? Então, ele vai ser mantido, né, enquanto foi possível, né? Não é à toa que você vai ter o início do declínio do tráfico negreiro lá no século XIX, né? Então, quer dizer, você vai ter pelo menos 300 anos aí de escravidão, né? Pelo menos, tá? Então, quer dizer, você vai ter milhares que pereceram, né? Então, assim, são milhões que chegam, sim, mas uma boa parte pereceu ao longo mesmo do próprio translado, né? Então a gente vai ver que existem de uma violência tão grande, né, que é difícil de, vamos dizer assim, expressar o quão grave foi, né, o processo da escravidão. Então assim, esse translado, essa migração, essa dispersão forçada de milhões de pessoas foi assim, causou profundas consequências para a África, né, de maneira geral. Então, o continente africano, o que a gente entende da África hoje, claro que não é apenas por isso, né? Não, hoje o que a gente pensa da África, o que se tem, né, a respeito da África, é, é uma consequência também da escravidão, não apenas, né, novamente, não foi apenas por causa da escravidão que você tem os problemas que a África possui hoje, mas alguns desses problemas estão diretamente ligados a uma herança, né, ligada a essa escravidão, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, a escravidão ela provocou uma perda demográfica, quer dizer, uma redução do número de pessoas, né, no continente, já que você vai ter uma dispersão de milhões de pessoas. Então, a queda demográfica ela é uma consequência evidente, né? Já que você está tirando milhões de pessoas daquele território, é claro que o número de pessoas ele vai diminuir, né? E aí é importante destacar que esse processo, a escravidão por si só, ela tem uma série de consequências imediatas, né? Então, por exemplo, as lutas, as capturas, as guerras que geravam a captura de pessoas para serem escravizadas, ela também vai matar a gente e isso vai fazer com que haja uma queda demográfica bastante acentuada, né? Lá na África. Produzir o sofrimento que é difícil de expressar, né? De tão grave, de tão desumano que é, porque você tem a violência lá, como eu falei, do início ao fim do processo, né? Então, desde a captura, né, nas guerras, a, a comercialização, o maltrato físico, o transporte, e claro, aí a separação das famílias, enfim, uma vida marcada pelo trabalho, pela fome, pela violência. Então, tudo isso produzia um sofrimento de tamanho inestimável, né? Já que a violência ela se dava do início ao fim desse processo, né? Milhares de mortes, né? Já que, como eu falei, né, uma boa parte perecia por diversos motivos. Aí você tem as guerras, onde muitos dessas pessoas elas eram escravizadas, né? Eram feitos prisioneiros. Você tinha as guerras que matavam muita gente. Depois você tinha o transporte, que também matava muita gente em decorrência de doenças, fome, enfim,
né? Uma série de problemas. E também o próprio cotidiano, né? Do escravizado, ele muitas vezes já estava sujeito a isso, seja pela doença que eles contraíam, geralmente nos locais de trabalho, né? Ou por acidente de trabalho, ou muitas vezes, né? Por rebeldia, por não se submeter e por aí vai. Então, quer dizer, existiam muitas formas aí que levavam essas pessoas à morte, né? Então, você tem um número aí gigantesco, né? De mortes aí por conta da escravidão e tudo mais. E, além disso tudo, né, não bastasse isso, você vai ter um legado, né, de preconceito que permanece ainda até os dias de hoje. Né? Então, quando a gente pensa no racismo, ele é também, né, um legado aí da escravidão, algo que permanece bastante ativo ainda nos nossos dias. Né? Então, é difícil imaginar que nós já estamos há mais de 100 anos, né, depois da abolição da escravidão, mas ainda existe um racismo muito intenso, né, em relação à população afrodescendente, né, negro e tudo mais. Então, quer dizer, é uma situação complexa, né, algo que muitos tentam dizer assim, mas a escravidão foi no passado. Mas esse passado ele ainda se faz bastante presente, né? E é preciso conhecer esse passado para poder entender por que esse presente é da forma que é. Né? Daí a importância de a gente entender e pensar historicamente o que é a escravidão, o que ela significou, para a gente ter uma noção da sua gravidade, da sua desumanidade, né? Literalmente. Então aqui eu coloquei alguns trechos do livro da Ana Luísa Melo Santiago, né? Que é a diáspora africana, né? Que ela vai discutir justamente isso, né? Então aqui ela diz o seguinte, ó, foram aproximadamente 12 milhões de africanos trazidos às Américas, muito, né? E destes, 40% desembarcaram no Brasil, marcando a história do país. Então veja só, dos 12 milhões que foram, né, forçadamente trazidos à América, 40% disso ficava no Brasil. Né? Então você tem um número realmente muito grande. Imagina que de 12 milhões que foram distribuídos pela América, quase a metade ficava só no Brasil. Né? O mundo de trocas e sociabilidades se construiu a partir da experiência num novo local. Forma de ver o mundo, domínio de diferentes tecnologias, ideias e crenças são exemplos dessas trocas. Africanos de todas as partes do continente precisaram construir novas formas de viver a vida em terras hoje brasileiras, né? Porque na época não era Brasil. Então, assim, a diáspora não é apenas sinônimo da migração à força, mas também a construção de novas formas de ser, agir e pensar no mundo. Os castigos físicos e o sofrimento fizeram parte da vida de homens e mulheres escravizados, mas as lutas diárias, os novos elos afetivos, os vínculos familiares também. Né? Aqui o que ela está discutindo é justamente que, apesar de todo o sofrimento, né, essas pessoas que foram trazidas, elas precisaram resistir, né, e encontrar novas formas de viver, de permanecer forte. Né? E isso é algo que é realmente louvável, né, no caso dessas pessoas que foram fortes para resistir, para encontrar novos meios, e isso tem uma importância muito grande, por exemplo, na história, no caso do Brasil, né, que é uma contribuição cultural muito profunda, vinda de origem africana. Né, a própria cultura brasileira, se a gente pensar numa ideia de cultura brasileira, é fundamental entender que essa cultura ela tem uma raiz muito forte africana, já que você vai ter uma série de crenças, de práticas, de ideias, até mesmo nosso vocabulário traz elementos dessa cultura africana que foi trazida por essas pessoas escravizadas, e aqui passaram a tentar encontrar formas, né, de sobreviver e de viver de maneira geral, mesmo em meio a tantas dificuldades. Né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas os escravizados eles não resistiam, eles simplesmente aceitavam a escravidão. E aqui é uma forma de dizer não, né? Esses escravizados eles não aceitavam, né, essa condição que era imposta a eles. Não aceitavam, e quando eu falo não aceitavam, nós estamos falando de diversas formas. Né? A partir do momento que se mantinham as suas crenças, né, que mantinham seus rituais, suas práticas, suas danças, mantinham a sua língua, que mantinham
que construíam novas famílias e tudo mais. Isso em si, essas práticas em si, elas já são uma resistência à escravidão, já que a escravidão se refere justamente a extrair, a retirar daquela pessoa que está submetida a ela toda a sua liberdade, a sua propriedade sobre si. Esses escravizados, eles se afirmavam, né? Mantinham suas crenças, mantinham as suas tradições, eles estavam afirmando o poder deles sobre eles, né? Então isso sim é uma forma de resistência também, né? Não apenas a luta, né? Porque vai haver também lutas, guerras, fugas e tudo mais, mas a resistência cultural, ela também é uma forma de resistência, né? Aqui eu trouxe aqui algumas imagens, né, de como era mais ou menos um navio negreiro, né? Então o navio negreiro era o que fazia o translado dessas pessoas, né, que eram escravizadas, eram comercializadas na costa africana e enviadas para a América. Geralmente, né, aqui é um caso um tanto quanto à parte, mas geralmente elas ficavam num porão de navio, geralmente escuro, úmido e tudo mais, sem ver a luz do sol, eram amontoados aos montes, né, literalmente, e como eu falei, muitos acabavam perecendo nesse translado por conta de doenças, por causa de fome, porque geralmente recebiam pouca alimentação, pouca água. Alguns, né, contraíam doenças em decorrência da falta de higiene, já que precisavam ficar quase meses, né, dentro de um navio sem respirar bem, entrando em contato com ratos e outros animais. Então isso quer dizer, era uma situação bem insalubre que muitas vezes levava muita gente à morte, né? Então às vezes era difícil o número que saiu lá da África chegar na América da mesma forma. Aqui algumas pinturas do Debré, né, que ele retrata um pouco dessa vida social, retratando aqui a condição, né, do negro escravizado durante o Brasil Império, principalmente, né, mas também aqui dá para estender um pouco em relação a colônia e tudo mais. Então você vai ter a utilização da mão de obra escravizada, né, de origem africana, em diversos patamares, né? Na doméstico, né, no sentido de se havia escravidão doméstica, né, havia escravos domésticos que trabalhavam dentro das casas em contato direto com os senhores e tudo mais. Havia aqueles trabalhos que a lavoura, né, plantavam, colhiam e transportavam. Havia aqueles que trabalhavam geralmente no interior dos engenhos, né, moendo a cana, utilizado como tração, né, utilizado como força de tração e tudo mais. Então haviam os diversos trabalhos geralmente que envolviam força física, né, e pouca especialização, geralmente eram empregados esse tipo de mão de obra. Aqui um mapa demonstrando um pouco de como é que era feita esse translado. Então quando a gente fala aqui as terras do Atlântico, América, Europa e África, elas estavam interligadas pela escravidão, é justamente isso aqui. Você vai ter aqui uma série de pontos aqui na costa da África, onde os europeus estabeleceram postos de comércio, né, e se aliaram muitas vezes com alguns povos locais, incentivando a guerra e cada vez mais tornando a captura, né, um negócio bastante lucrativo, né? Então quer dizer, os portugueses, os europeus de maneira geral, eles financiaram, né, no mais amplo sentido, o processo da escravidão, quando eles passam a fornecer armas para captura, quando eles passam a incentivar a guerra entre os povos para aumentar a captura desses africanos e tal. Então isso é um elemento fundamental desse processo de escravidão. Então olha só, você tinha aqui a Senegâmbia, né, que eram locais de comercialização, Serra Leoa, aqui a Costa do Ouro, o Golfo do Benin, o Golfo de Biafra e aqui a África Centro-Ocidental. Então você vai ter aqui centenas, milhares de pessoas escravizadas, né, que eram transportadas, né, para a África ou para a América. E aí, na situação das três Américas, né, ambas as três Américas receberam um número realmente bastante intenso de
pessoas, né, em regime aí, de escravidão. Então você vai ter aqui o Brasil, né, como um dos maiores, aqui as ilhas do Caribe, né, que usaram amplamente, né, não é à toa que a gente vai ter um dos levantes de maior relevância de escravizados e ex-escravizados, que é a Revolução do Haiti, é um dos levantes que é de maior importância, foi liderada por ex-escravos. Os Estados Unidos também usou amplamente a mão de obra escravizada, né, na região sul, né, nas plantações de algodão e tudo mais. O Brasil na cana-de-açúcar, no algodão também. Né? Então, quer dizer, você vai ver que há sim uma aproximação. E, claro, né, essa aproximação ela não passou sem marcas. Né? Então, hoje, quando a gente vê a América como um todo, ela é marcada por essa herança, né, que muitos até tentam esquecer, né, mas que é difícil, né, justamente porque existe uma série de consequências no nosso cotidiano, né, de aspectos do nosso cotidiano que estão diretamente ligados a esse processo. Tá? Então, assim, para a gente poder entender o real significado disso tudo, a gente vai fazer um recuo histórico tentando entender as formas de trabalho compulsório ao longo do tempo, quais são suas características e tudo mais. Né? Então, assim, a escravidão não é a única forma de trabalho compulsório. Né? Existiram outras formas de trabalho compulsório. Na verdade, essa ideia de trabalho livre, assim, de você escolher o que você quer fazer, ou, sei lá, você quer escolher o seu emprego e tudo mais, é uma coisa bastante recente, né, na história da humanidade. O trabalho assalariado, como nós conhecemos, ele é uma coisa bastante recente, comparado, por exemplo, com a escravidão e a servidão, né, que são regimes realmente bem antigos, né, que já existiam há milênios aí. Então, entender essas formas é fundamental para a gente entender qual é o impacto que é esse regime, porque assim, mas sempre existiu escravidão. Pois é, né? Mais ou menos. Mas a grande questão é que a escravidão que nós produzimos aí nos séculos XVI, XVII, XVIII, durante a colonização, né, ela é muito diferente da escravidão que existia lá na antiguidade. Isso é uma coisa, é uma diferença que é importante estabelecer. Tá? Então, olha só, tanto a escravidão como a servidão, elas foram amplamente utilizadas na antiguidade e na Idade Média. Grécia tinha escravidão, Roma tinha escravidão, Egito tinha escravidão, a Mesopotâmia tinha algo mais parecido com... tinha escravidão também, mas tinha algo mais parecido com a servidão. Na Europa medieval você vai ter a servidão amplamente utilizada na Europa, e por aí vai. Então, quer dizer, a escravidão, a servidão, o trabalho compulsório, né, que é aquele trabalho obrigatório, que não há, vamos dizer assim, a possibilidade de fugir dele, né, ele foi amplamente utilizado pelas diversas sociedades ao longo do tempo. Né? O que vai mudar é a forma como esse trabalho ele é percebido. Então, por exemplo, a escravidão em Atenas e em Roma, elas têm características comuns, mas elas também têm algumas diferenças. A gente vai comentar isso mais para frente. Na região, por exemplo, Esparta, né? que também é na Grécia, havia escravidão? Havia, mas predominava um regime muito mais parecido com a servidão do que propriamente com a escravidão. Né? A Europa medieval vai haver escravidão? Muito pouca, mas vai haver um regime muito mais amplo que é a servidão. Então, quer dizer, o trabalho compulsório ele é quase uma constante, né, na história. Recentemente aqui isso tem se tornado cada vez mais criticado e hoje, né, a gente começa a perceber uma mudança mais drástica nisso, mas sempre aparece aí quem acompanha jornal, quem acompanha notícias, sempre aparece aí tantos trabalhadores foram encontrados em regime de escravidão não sei aonde, tantos trabalhadores foram encontrados em regime de escravidão não sei aonde. Então isso é uma prática que ainda existe, infelizmente, né? Ainda existe. Então olha só, na Grécia e Roma o liberto nem sempre ficava completamente independente após a alforria. A alforria é a libertação, tá? Então, quando um escravizado ele é liberto, ele passa a ser considerado um alforriado, né? Então, a alforria é a libertação. Então, ele não se tornava independente após a alforria. Ele continuava ligado ao antigo senhor, que agora era seu patrono.
a quem o liberto devia obrigações, respeito e prestação de serviços em troca de proteção e ajuda financeira. Então, no caso da Grécia e Roma, você vai ter isso, né? Mesmo depois que ele era liberto, ele ainda continuava, de certa forma, ligado ao, ao, ao seu senhor. Aqui há uma diferença fundamental entre Grécia e Roma, porque em Roma, depois que o escravizado ele era liberto, ele ainda poderia se tornar cidadão romano, né? Já na Grécia isso era impossível, tá? No Oriente, no Egito, na Mesopotâmia, também havia escravizado, porém o impacto social de sua presença era reduzido. E grande parte da força de trabalho era formada de camponeses em condição similar à servidão. De acordo com as normas legais, os cativos no Oriente poderiam casar com pessoas livres e adquirir propriedades. Então, quer dizer, a servidão é um outro regime, né, que geralmente envolve obrigações mútuas, né? Tanto do servo como do senhor. A gente vai falar mais sobre escravidão, né, antiga, e também sobre a servidão na próxima aula. E aí a gente comenta os detalhes de cada um. Então, só aqui já dá para perceber que há uma diferença aqui fundamental entre a escravidão antiga e a dita escravidão moderna. Então, aqui é a primeira coisa que a gente precisa estabelecer. A escravidão antiga, pessoal, é a escravidão que ocorreu lá em Atenas, em Roma, né, na Grécia, no Egito, tudo mais. Aquela ali a gente chama de escravidão antiga. A escravidão moderna, como nós chamamos, é a escravidão que foi amplamente utilizada a partir do século XVI, principalmente na América, né, por parte dos europeus e tendo como alvo, vamos dizer assim, os povos africanos, tá? Então essa é uma diferença fundamental que a gente precisa estabelecer. Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre o trabalho escravizado na antiguidade e também vamos falar sobre a servidão para entender qual é a diferença e quais são as características dos dois, para que a gente possa comparar esses dois com o que a gente entende que foi a escravidão moderna, tá bom? Então, façam as anotações, não deixem de mandar as dúvidas para mim. E aí, a gente vai dando seguimento, tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigado por assistir.